Boa tarde, irmão. Tudo bom? Jesus é o nosso Senhor. Graças a Deus. Chegamos na semana 4, segunda-feira do nosso alimento diário. A minha graça te basta. Estamos próximos de encerrar este alimento diário. Amém? Jesus é o Senhor. Eu vou pedir que você, por favor, abra a sua Bíblia em Efésios 4, versículo 16. Deixa ela aberta. Eu vou estar orando por você. Amém? Eu posso orar por você? Se você tiver algum pedido de oração, deixa nos comentários aí, que eu estarei orando com a minha esposa por sua vida e sua família. Jesus é o nosso Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa reunião, por essa palavra, por essa live. Senhor Jesus, nos humilhamos diante de Ti, reconhecemos que não somos nada, mas que o Senhor é tudo em todos e é tudo em nós. O Senhor possa estar operando através da nossa vida, na vida dos irmãos. Abençoa suas vidas, sua família, o seu lar, sua casa, a sua saúde. Livra-os de todo mal. Que durante toda esta pandemia em qual estamos passando pelo vale da sombra da morte, nós queremos olhar somente para o Senhor, porque o Senhor está conosco. Não temeremos mal algum. Muito obrigado por sua palavra que é vida para nós. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amém, irmão? Tudo bom? Como é que tá? Espero que você esteja bem, que Deus possa assim estar abençoando a sua vida. Abre a Bíblia em Efésios 4, versículo 16. Vamos ler e orar essa palavra. Amém? De que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Senhor Jesus, obrigado pelo corpo. Obrigado, Senhor, pelo corpo consolidado pelo auxílio de toda a junta, Senhor. Segundo a justa cooperação de cada parte. Veja que a sua cooperação é imprescindível. Deus precisa que você coopere. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a igreja, ela mesma se edifica. Mas para ela se edificar, você precisa cooperar com o auxílio, segundo o que Deus te ordenou, para que haja edificação do corpo de Cristo, e isso em amor. Não é maravilhoso? Muito maravilhoso. Isso é muito bom, poder cooperar com Deus. O ministro da nova aliança não é autossuficiente. Nós pensamos que nós podemos fazer as coisas, que nós somos sócios, somos capazes. Só que na nova aliança nós reconhecemos que nós não somos suficientes, né? Então o ministro da nova aliança ele não é autossuficiente. Amém? A suficiência dele vem de Deus. Então, o tema desta mensagem é: a minha graça te basta. Diante disso, veremos que o ministro da nova aliança reconhece que sua suficiência vem de Deus, invocando o nome do Senhor. Além disso, veremos que, apesar de os ministérios distribuídos entre os ministros serem diferentes, todos têm um único propósito: fazer a vontade de Deus. Isso traz um peso espiritual e uma grande responsabilidade. Por fim, falaremos sobre os elementos essenciais para a formação de um ministro da nova aliança, enfatizando a importância do desfrute da graça nos momentos de tribulação. Amém, irmãos? E isso cessa as nossas disputas, as nossas guerras, as nossas lutas, porque ao passo que eu vejo que o meu irmão que está ao meu lado, a função dele é importante, a minha também, eu vejo que minha função também é importante, e que a nossa função, juntos iremos cumprir o propósito de Deus. Não haverá guerras, não haverá disputas, não haverá invejas, não haverá alguém querendo puxar o tapete do outro, porque eu sei que se o meu irmão não chegar, eu também serei prejudicado. Então o Senhor espera que juntos possamos cumprir o propósito de Deus. Cada um tem uma função, amém? O ministro da nova aliança não é autossuficiente. Em 1 Coríntios, antes de falar dos dons espirituais e do desenvolvimento de ministérios e operações na igreja, Paulo mostrou a importância de invocar o nome do Senhor. Essa prática comprova que, de fato, nossa suficiência vem de Deus. Então, antes de nós poder ensinar ou mostrar que nós precisamos exercitar o dom, nós precisamos exercitar, mas dependendo do Senhor. Amém? Toda vez que você invoca, ó Senhor Jesus, ó
Lord Jesus, você está no Espírito. O Espírito quer fluir no nosso interior para que possamos cumprir a vontade de Deus. Isso mostra que a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Em 2 Coríntios vemos que somos vasos de barro, porém nele temos um tesouro. Embora nossa estrutura seja simples e frágil, como o barro, esse tesouro que há em nós torna-nos preciosos para Deus. Nosso valor não é medido pela qualidade do vaso, e sim pelo conteúdo. No entanto, precisamos zelar pelo nosso corpo para que ele se torne um instrumento nas mãos de Deus. Como ministros da nova aliança, vivemos para fazer a vontade do Pai, assim como Jesus não veio à terra para cumprir sua agenda, mas para fazer a vontade de Deus. Nós também devemos empenhar-nos em fazê-la, não, porém, pela nossa suficiência ou por ostentação de sabedoria humana, mas pela manifestação de seu poder. Então, o Senhor Jesus é o nosso modelo. Ele, quando esteve aqui na terra, ele fazia a vontade do Pai. Ele não tinha sua agenda própria. Até mesmo quando ele estava no Getsemane, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, nós também temos que seguir este modelo. O Senhor falou que quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então o nosso caminho é o caminho que Deus preparou para nós. Por isso devemos nos submeter, nos humilhar diante do Senhor. Não ter a nossa própria agenda, mas tomar a agenda de Deus como a minha agenda. E por outro lado também, nós precisamos depender de Deus para tudo o que fazemos. Não é o conhecimento que nos capacita a servir a Deus, mas é o seu Espírito, a sua vida que está em nós. A nossa suficiência vem de Deus. Deus nos habilitou. Conhecimento, ele, quando é aplicado na vida, nós usamos para edificar os irmãos. Amém? Mas se aplicado na morte, na letra, essa será o ministério da letra, que trará condenação para as pessoas. Amém? Mas nós não precisamos mais do ministério da letra. Nós precisamos do ministério do Espírito e da vida. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. A sabedoria humana pode até nos impressionar por algum tempo. Contudo, ela passa, não é permanente. Mas quando somos tocados pelo poder de Deus, seu trabalhar permanece em nós. Por essa razão, quando ministramos a palavra ou servimos o Senhor de maneira prática, então, nós estudamos o livro de 1 Coríntios e ali nós podemos ver que a igreja em Corinto tinha muitos problemas, né? Tinha 11 problemas, e dentre esses outros problemas, um desses era que eles eram filósofos. Muitos viviam pela sabedoria humana, gostavam de debater, acolhiam uns que achavam ser eloquentes e rejeitavam outros que não tinham tanta eloquência. Eles gostavam de sabedoria, debater, né, a sabedoria humana. Então, eles acolheram Apolo, aí uns acolheram Pedro, outros acolheram Paulo, mas Paulo falou, né, que aqui não pode haver essas coisas. A nossa sabedoria é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. E ali Paulo foi em fraqueza, tremor e grande tremor entre eles. Paulo tinha muito o que falar, mas Paulo era o ministro da nova aliança, ele permitia somente que o Espírito o usasse. Ele rejeitou a sabedoria humana para que a sabedoria de Deus pudesse ser manifesta. Amém? Jesus é o Senhor. Então, de forma prática, nós devemos sentir o peso da responsabilidade, certo? E não pensar que somos autossuficientes. Precisamos reconhecer nossa incapacidade, servindo a Deus com temor e tremor e declarando que dependemos totalmente dele, invocando seu nome. Ó Senhor Jesus, ó Lord Jesus, ó Senhor Jesus. Então, quando a gente invoca esse nome, irmão, declaramos publicamente que nós dependemos de Deus.
Precisamos restaurar essa prática e aplicá-la em nosso viver. Essa é uma característica de um ministro da Nova Aliança. Uma prática que muitas vezes é esquecida, né, por muitos de nós que já temos essa prática. No começo, nós não tirávamos o nome do Senhor de nossa boca. Sempre estávamos falando, ó Senhor Jesus, ó Lord Jesus, ó Senhor Jesus. Mas com o passar do tempo, a nossa cabeça vai inchando. Nós vamos lendo, vamos conhecendo e não passamos mais a exercitar o nosso espírito. Nós precisamos da palavra, da verdade, da constituição, mas nós precisamos estar cheio do Espírito. O trem precisa dos trilhos. Então nós precisamos dos trilhos, que é a palavra, mas precisamos também do combustível, que é o Espírito. Nós temos que ser equilibrados, ser cheios do Espírito e também ter a palavra como nosso trilho. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Então vamos sempre restaurar essa prática de nos encher do Espírito, invocando o nome do Senhor, lendo e orando a palavra do Senhor, liberando o nosso Espírito. Ó Senhor Jesus, assim seremos usados pelo Senhor. Amém? Além de reconhecer que sua suficiência vem de Deus, o ministro da Nova Aliança também serve em coordenação com os demais membros do corpo de Cristo. Como membros do corpo, não somos autossuficientes, mas dependemos de muita cooperação de cada parte, sem pensar de nós mesmos além do que convém. Devemos servir na igreja com humildade, sempre considerando os outros superiores a nós mesmos e não valorizando o prestígio de nossa posição. Então, assim, nós precisamos também ser coordenados junto com os irmãos para realizar um serviço, que o nosso serviço tem como alvo, tem como foco a edificação do corpo de Cristo. Nós não podemos valorizar o prestígio de nossa posição em detrimento de outro. Todos os irmãos são importantes e juntos nós cooperamos com o Senhor para a edificação do corpo de Cristo. Então nós precisamos também ser aperfeiçoados em ser coordenados para servir juntos. Amém? Nós que servimos ao Senhor devemos saber nossa função no corpo e a função dos demais membros que servem conosco. Não estamos sozinhos. Há muitos membros no corpo de Cristo, mas nem todos têm a mesma função. O ministro da Nova Aliança não precisa carregar o peso, a responsabilidade de fazer tudo. No passado, o que esperávamos de um presbítero da igreja era que ele precisava saber fazer tudo. Porém, até hoje não encontramos ninguém assim, capaz de fazer tudo sozinho. Não há irmãos autossuficientes. Por causa dessa exigência, provavelmente muitos se sentiram pressionados por ter de fazer muitas coisas. Isso pode ter afetado a autoestima de muitos irmãos que se retraíram por não se sentirem aptos para servir a Deus. Todavia, irmãos, de acordo com a palavra, nem todos têm a mesma função. Isso significa que devemos servir naquilo que o Senhor nos confiou e permitiu que os demais membros do corpo de Cristo realizem as outras funções. Não é pelo fato de eu ser presbítero que você precisa saber ministrar a palavra, administrar o local de reuniões da igreja, cuidar da evangelização e de todos os demais serviços práticos. Há irmãos que possuem o ministério da palavra, contudo são excelentes pastores. Há irmãos que não possuem o ministério da palavra, contudo são excelentes pastores. Eles não conseguem ministrar atrás do púlpito, mas são responsáveis pelo apacentamento de muitos irmãos. Assim, o irmão que profetiza não é melhor que o irmão que pastoreia. Ambos se complementam e formam um time. Se cada um souber sua função e desempenhá-la fielmente, a igreja será grandemente abençoada. Todos ficaremos felizes nas respectivas funções, desempenhando a comissão que nos foi dada pelo Senhor. Então, assim, só um momento, já volto. Aqui não, tá lá na casa disso. Senhor Jesus, estamos de volta. Então, irmãos, além de reconhecer que nossa suficiência vem de Deus, como ministro da Nova Aliança, nós temos que reconhecer
que nós não precisamos fazer tudo. Deus não vai permitir que uma pessoa tenha essa autossuficiência de fazer todas as coisas. Então o Senhor, ele conta com a sua função. A sua função, provavelmente, muitas vezes você não consegue ir atrás de um púlpito, liberar uma mensagem, mas se você for enviado para cuidar de uma pessoa, você vai cuidar muito bem. Isso mostra que você tem a função de pastoreio, ou seja, levar as pessoas à presença do Senhor, alimentá-las com as palavras de vida, com a palavra do Espírito, com a palavra do Senhor. Então, cada um tem uma função diante do Senhor. E a sua função com a minha função, nossa função junta, que a Bíblia chama de, com a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, efetua a edificação e o aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a sua função é importante, a minha também. Então se hoje eu vejo isso, não haverá disputa entre nós, não iremos brigar, competir um com o outro, porque nós vemos que estamos fazendo uma única obra com um único propósito. Amém? E a sua função é importante, assim também como a minha é importante. Por fim, precisamos aprender a estimar e valorizar os irmãos que servem conosco. Sabemos que possuímos características diferentes uns dos outros, mas um complementa o outro. Quando não soubermos realizar determinada tarefa, precisamos buscar os que possuem tal habilidade para realizá-la, a fim de que a igreja seja edificada. Precisamos ir até nossos companheiros e declarar: eu preciso de você para me ajudar em tal tarefa. Não somos rivais, somos companheiros. Não pode haver concorrência entre nós, mas cooperação e unidade. Se aprendermos esses princípios, certamente muitos problemas serão resolvidos e seremos felizes e abençoados. Então tem coisas que nós precisamos aprender, ou seja, aprender a ser coordenados para servirmos juntos com a única visão, a única meta, que é servir junto para a edificação do corpo de Cristo. Tem coisa que você não sabe fazer, mas você pode ir até o irmão e pedir ajuda dele. Juntos, um complementa o outro. Não somos rivais, certo? Somos companheiros. O nosso inimigo não é o irmão. O nosso inimigo, nós sabemos quem é: a carne, é o mundo, é Satanás, é as coisas negativas. Então nós iremos servir juntos e seremos felizes e abençoados pelo Senhor. Amém? Agradeço por ter assistido. Aí, Diane, minha esposa, entrou agora, deixando aí um amém. Que Deus abençoe grandemente. Espero que essa palavra possa servir de grande ajuda para vocês. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra, que é espírito e vida, que cada um em sua função possa depender do Senhor Jesus para realizar a sua obra, não ter a sua agenda própria, mas ter em mente que nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, invocando o nome do Senhor. Leva-nos a restaurar a prática de invocar, ó Senhor Jesus, invocar o seu nome que está acima de todo nome neste universo. Senhor Jesus, abençoa-nos a cada dia, nos ajuda a ver os irmãos como companheiros, juntos possamos cumprir a vontade de Deus nessa terra e trazer o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter assistido e que Deus abençoe grandemente. Amém? Vou deixar aqui uma pergunta para vocês. De que maneira podemos afirmar nossa insuficiência no serviço a Deus? Gostaria que você pudesse aqui escrever e deixar aqui nos comentários. Amém? Que Deus te abençoe. Mas antes também de desligar, eu gostaria de apresentar um kit da editora Árvore da Vida. Esse kit ele proporciona a você uma leitura para 2 meses, baseado no livro de 1 Coríntios. Nós estamos deixando ele por apenas R$20 esse kit. Se você for de outra cidade, você pode deixar aqui o nome da sua cidade, que eu vou até o correio, vejo quanto é que o correio cobra para levar até você. E aí, somado o preço do kit, os R$20, com o que o correio irá cobrar, aí eu peço que você faça o depósito e assim estarei enviando para sua casa este alimento diário. Você vai estar cooperando com uma obra missionária, amém? Que nós fazemos aqui na região
5A e 5B, que é conhecido como Bahia e Sergipe. Espero que você possa estar assim adquirindo o seu alimento diário por apenas R$20, amém? Somado ao preço que o correio irá cobrar, assim você vai poder desfrutar, se encher com a palavra de Deus, ter a palavra profética. Se você quiser esse kit, é fácil, deixa aí o seu número ou então entre em contato com o número 73991535885. Jesus é o Senhor, tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Amém.